tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui na quinta etapa, professora Denise, e hoje nós vamos estar iniciando um novo capítulo, falando sobre os meios de transportes. Esse conteúdo está no livro de vocês, no livro de ciências, na página 300. Vamos começar então? A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios ou para superar grande distância. A realidade é que os meios de transportes contribuiu de forma significativa para a evolução e tecnologia, né, das grandes construções e evolução mesmo até mesmo das grandes cidades. Se a gente não tivesse transportes rápidos, eficientes, tudo seria bem mais difícil. E você pode concluir que tudo que a gente vê à nossa volta, ela pode se movimentar, né? Mas aí você pode se questionar, o que é movimento? No livro de vocês tem o exemplo de um barco que as pessoas estão atravessando esse barco e dentro desse barco os pescadores levam bicicleta. Então, para as pessoas que estão na margem do rio, a bicicleta está em movimento, porque ela está andando dentro do rio. Mas para as pessoas que estão dentro do barco, a bicicleta está parada com ele. Quem está em movimento é o barco. Então, a realidade é que o movimento depende de um ponto em relação ao referencial. Qual é a referência? A bicicleta, para quem está na margem do rio, ela está em movimento, porque ela está dentro do barco. A bicicleta, para quem está dentro do barco, ela está parada junto a seu dono. Então, movimento é a variação de um objeto. E essa variação, ela depende de um referencial. Então, o movimento desse objeto depende de onde eu estou vendo ele. Para alguns, esse objeto pode estar em movimento. No caso, a bicicleta, para quem está na margem do rio, está em movimento. E para quem está dentro do barco, aquela bicicleta está parada, certo? Então, se a gente não tomar como base um referencial, não podemos dizer se algo está em movimento ou parado. Então, é chamado de referencial o corpo em relação ao que se identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante saber que esse percurso, né, que o corpo está fazendo, a gente chama de trajetória. Então, esse movimento, esse percurso, esse caminho que o corpo realiza durante o movimento, a gente chama de trajetória. É nossa trajetória, tá certo? E a gente sabe também que os corpos desenvolvem uma velocidade. E o desenvolvimento tecnológico tornou os meios de transportes cada vez mais rápidos. E essa é uma das causas do aumento de circulação de pessoas e de mercadorias entre pontos distantes do planeta. Na maioria dos países, há distâncias que os veículos percorrem podem ser medidos em metros ou quilômetros. Grandes distâncias, a gente usa o quilômetro, né? E a mudança entre um intervalo de tempo, a gente também pode medir, né, quanto tempo durou essa trajetória, esse percurso de uma cidade para outra, que, por exemplo, são 300 quilômetros. Quanto tempo eu vou... se eu levei 4 horas, que velocidade eu desenvolvi? Então, a gente pode calcular
A velocidade média, eu sabendo o percurso e o tempo que eu levei. Então, se de uma cidade para outra, a distância é 300 quilômetros e eu demorei 4 horas para fazer esse percurso, a minha velocidade média foi 70 quilômetros por hora. Como é que eu sei? Porque sempre para me calcular a velocidade média, eu divido a distância pelo tempo que eu demorei para realizar aquela trajetória. Se a distância entre as cidades era 300 quilômetros e eu demorei 4 horas para realizar, você sempre divide o percurso, né, o quilômetro, a distância, você sempre divide a distância pelo tempo que você levou. Lembrando, quilômetros, você sempre tem que usar os quilômetros se o tempo está em hora. Se a distância está em metro, o tempo tem que estar em minutos. Como a distância aqui estava em quilômetros, o tempo está em hora. Então, se está em quilômetro em hora, eu posso dividir 300 por 4, dá 75. Então, velocidade média é sempre distância dividida por tempo, tá bom? Então, eu acho que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre meios de transporte, velocidade, né? Percurso, trajetória. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor de sala. E não esqueça, para você calcular a velocidade média de um veículo, é sempre você dividir a distância pelo tempo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!